A semana 2 da NFL foi caótica. Surpresas e zebras pra tudo quanto é lado. Lesões que não cabem num hospital. Será que a rodada 3 vai ser tão maluca quanto? Tem quarterback se provando e head coach chamando de jogadas. Eu sou o Thiago Zumac. Eu sou o Neymar Souza Maia. E aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Kick-Off do Zona Neutra, o seu programa semanal de NFL. Hoje nós vamos falar da semana que passou, obviamente, fazendo recap da rodada como sempre, e nesse recap a gente vai começar a falar um pouquinho também do que vem pela frente, lá no futuro, na rodada 3. Já estamos chegando para a rodada 3 da NFL. A gente espera o ano inteiro e passa muito, muito rápido. Neymar, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O que você está esperando aí da rodada número 3? O que eu estou esperando da rodada número 3 é que ela seja ainda mais caótica do que ela já foi. Eu estou esperando que o Dallas continue mostrando que é um time que está acima dos outros 31, porque por enquanto ele só está humilhando. Eu estou esperando que os times que deveriam se provar continuem se provando e os times medíocres continuem mediocreando. Mediocrizando, mediocreolindo, qualquer coisa do gênero. Beleza, vamos seguir então com esse vocabulário do Neymar, né? E os times que estão mediocreando, né? A gente vai falar de alguns deles hoje, inclusive. Eu vou mudar um pouquinho, Neymar, o jeito que a gente está trabalhando, porque... como o nosso programa é novo, então tem muita coisa que a gente está testando, né? A gente pode abrir para o público, né? Abrir para a audiência, que muita coisa aqui é teste. Eu pensei que a gente só fazia testes. Não. E uma das coisas que a gente está testando, geralmente, é a nossa pauta, encaixando dentro de um tempo previsto, que a gente nunca consegue obedecer, mas a gente vai passando de um modelo para o outro. E dessa vez... a gente não vai trabalhar com contrarrelógio, não vamos trabalhar com jogos específicos. Mesmo porque nós nunca conseguimos, né? É importante. Exatamente. A gente vai trabalhar com temas. Então, no primeiro bloco, eu vou puxar alguns temas e eu vou tentar linkar esse tema ao outro tema, que vai vir com outro tema. E nesse meio, você vai falar um pouquinho do jogo que aconteceu e pode falar um pouquinho do jogo que vai vir. Ou seja... vai ficar uma merda. Tamo junto. Bora que vai ficar linda. Não, parece desorganizado? Parece, mas tem método. Boa. Beleza, vamos lá então. Então a gente vai começar falando antes de começar... calma aí, agora eu errei tudo. Antes de começar, nós vamos falar primeiro do nosso patrocinador, a Esporte América, tá? Aqui na TV, para quem não está vendo, Esporte América, a maior loja de produtos licenciados da NFL no Brasil. Você pode tanto conhecer a Esporte América indo nas lojas físicas, que são 4 lojas no Brasil, 2 no Paraná, uma em Curitiba e uma... duas no Paraná, uma no Rio de Janeiro e uma no interior de São Paulo, ou você pode também adquirir os produtos Esporte América pelo site esporteamerica.com.br. E agora sim, Eagles versus Vikings foi o jogo do Thursday Night. Inclusive, tínhamos 2 super odds para esse jogo. Uma delas entrou, que foi o over 53,5. E por que eu estou começando com o Eagles, Neymar? Porque é um dos contenders ao título. É um dos times que entra naquele que precisa se provar. E eu acho que esse jogo foi mais um passinho para frente se provando, tá? E na tela estou colocando uma foto do Jalen Hurts. Para quem não está vendo em casa, é o Jalen Hurts chamando o que seria, abre aspas, um sneak QB do Philadelphia Eagles para fazer mais um touchdown com o Jalen Hurts entrando na end zone. O que tu viu nesse jogo que só tu viu, Neymar? É sem tempo isso? Esse é sem tempo. Puxa vida. Cara, vamos falar de futebol americano? Então nós vamos fazer o seguinte. Sem complicação. Sem complicação. Um time bem gerido, um time que vai chegar como contender, que é o Eagles, o técnico precisa saber o que ele tem de melhor no time. E eu vou até dar uma abrangida em outros times. Por exemplo, o Dallas. Quando ele descobriu que ele tinha o Micah Parsons, o treinador de defesa, Dan Quinn, responsável pela Legion of Boom de Seattle, ele resolveu fazer um time de defesa montado pro Micah Parsons. O Micah Parsons, ele era um inside linebacker, ele era um cara de meio de defesa. Ele falou, cara, esse cara é muito bom, ele vai ter que ir atrás do quarterback. E o time virou uma máquina, uma das defesas mais rápidas da liga. Bom, depois a gente fala do Dallas. Tem um pouco também, depois a gente fala do Dallas.
Vamos pro time do Vikings, que era um time, pô, não vou chamar de medíocre, que o torcedor do Vikings vai ficar chateado comigo. Mas olha, de Justin Jefferson pra trás, é um time água de salsicha, como tu gosta de falar. Chegava e não fazia nada, chegava e não fazia nada. Sempre perdia pro Packers quando era importante. O técnico head coach chegou e falou aqui, o quê? Eu tenho Justin Jefferson, eu tenho um cara brabo aqui, o meu time de ataque vai ser dele. Não importa que tinha o Thielen na época, que eu nem sei, excelente wide receiver, não importa que tinha o Cook, que era um dos melhores running backs da liga, o meu time é do Justin Jefferson e eu vou montar pra isso. Foi campeão da divisão ano passado. Então um bom técnico sabe gerir o que ele tem de melhor. E o Eagles tem muita coisa de melhor. Só que a partir do momento que tu tens uma defesa excepcional, que é a defesa do Eagles, tu precisa deixar ela fresca. Como que eu deixo ela fresca? Deixando o meu time de ataque bastante tempo em campo. Como que tu faz isso? Correndo bem com a bola. O que o Eagles fez nesse jogo? Ele estava sem o corredor principal deles. Quer dizer, o corredor principal deles é o próprio quarterback, é o Hurts. Mas não estando com o quarterback, que é o Gainwell, que é o quarterback que eles colocaram como principal, eles usaram o Swift, que é um baita corredor. O Swift teve mais de 30 toques na bola. Ele correu 28 vezes e eu acho que teve 3 recepções também. Ele correu para 175 jardas, mais as jardas recebidas. Fez um touchdown e só não fez os 3... Porque tem o Jalen Hurts e o QB Porque Sneak. 2 vezes eles pararam na linha de 1 jarda. E nós vamos de novo para outra qualidade do Eagles. Porque às vezes o pessoal tá analisando aqui, ouvindo a gente falar e fala, poxa, o Neymar tá sempre falando que o Eagles é o favorito, mas ele não tá apresentando isso. É 2 jogos por uma posse. Mas ele não correu risco em nenhum jogo. Ele também arrebentou o Vikings. Não ficou por uma posse de verdade. Na verdade, o Vikings chegou no finalzinho, ainda fez um calor, mas Teve uma brincadeirinha, que eu quero falar dessa brincadeirinha no final ainda. Isso. Só que tem mais um detalhe no Eagles de por que ele é tão fantástico. O pessoal tá comentando por aí, tem que proibir aquela jogada volante, que é o QB sneak que o Eagles faz, que é onde o quarterback pega a bola na linha de 1 jarda, só que tem 3 caras atrás para ajudar a empurrar ele, né? Tem um detalhe muito importante nessa jogada, que além do teu quarterback ter que ser um monstro em estrutura física na parte de baixo do corpo, tem o melhor center da liga, o melhor no bull rush e 2 dos melhores guards. Então o que acontece? Como o outro time vai defender 3 monstros no miolo da linha empurrando, um quarterback super forte empurrando e mais gente empurrando o quarterback? É quase impossível. Neymar, mas isso qualquer time consegue fazer. Verdade. Mas qual que é o quarterback mais atlético da liga hoje? Anthony Richardson, certo? Ele não conseguiu fazer na Week 1 contra o Colts. Era meia jarda. Eles tentaram a mesma jogada do Eagles. A mesma jogada do Eagles. E não conseguiram meia jarda. Então, assim, o Eagles tem um esquema todo montado e bem feito. Vai do outro time tentar parar. Não consegue. De fato, ninguém consegue coibir essa jogada e é muito engraçado porque quando o Eagles se prepara para fazer ela, não existe nenhuma outra possibilidade de sair outra coisa. Vai ser pelo meio 1 jarda. Querem tentar parar, boa sorte. E não dá, e não dá, e não dá. O último detalhezinho, Zuma, antes de tu assumir de novo aí a fala, tem um detalhe do final desse jogo que se eu sou torcedor do Vikings, eu não entendo, cara. Telespectador, eu vou focar em quem tá nos ouvindo por podcast, por áudio, para não falar em nada físico. Pensa comigo, a última jogada do jogo foi a seguinte: 7 segundos no relógio, Vikings perdendo por 6 pontos, ou seja, um touchdown da vitória, não tem mais tempo no relógio, e o Vikings está na linha de 15 jardas do seu campo de defesa, com 7 segundos no relógio. A defesa do Eagles se posta por uma Hail Mary, vai toda lá para trás. Só que uma Hail Mary, gente, agora eu vou pegar o torcedor que não acompanha tanto a NFL, é normalmente uma jogada de 50 jardas. Quando o quarterback é muito forte, 60 jardas. Se existir um quarterback mágico na NFL, 70 jardas. Se ele tá na linha de 15, Zuma, são 85 jardas para tu jogar na Hail Mary. Não dá, certo? E tinha 7 segundos. Na NFL tu consegue fazer uma jogada com 4 segundos. Vai depender ali do relógio, a hora que o cara clica, a hora que o cara para. Em jogadas tipo no próprio campo, a defesa, o cara do relógio querendo ajudar, tu faz em 3 segundos. Mas em 4 tu consegue. Em 5, uma má jogada. Em 6, uma jogada quase longa. Mas tu consegue ganhar 15, 20 jardas numa jogada rápida, que é o que eles tinham que ter feito. E dava pra ter feito, porque a defesa se postrou pra trás. O que o Kirk Cousins tentou? Lá de 15 jardas ele tentou uma bomba. Óbvio que a bola parou na linha de 20 jardas do outro lado. Podia até deixar o wide receiver pegar. Era deixar pegar e abraçar, acabou. Então, tipo, foi uma jogada idiota. Não deu uma chance de verdade, entendesse? O jogo terminou com o Philadelphia Eagles 36. 34-28. 34-28 e o Vikings com 28, exatamente. Eu ia comentar que o Vikings parece que a maldição, a sorte do ano passado, esse ano tá ao contrário, né? Perdendo por uma posse de bola. Ano passado o Vikings ganhou 11 jogos por uma posse de bola, foi o recorde histórico da NFL, e esse ano já perdeu 2 partidas por uma posse de bola. Exatamente. Passamos então agora, já que nós estamos falando de contenders, eu quero falar do outro contender da NFC, que a gente já vem falando bastante, que é o 49ers. 49ers que jogou esse final de semana contra o Los Angeles Rams. E por que esse jogo vem em segundo lugar? Vitória do 49ers, 30-23. Mas, tudo bem, Brock Purdy
lançando muito, seguro, tranquilo, mostrando porque realmente o 49ers escolheu ele como quarterback. Mas eu queria falar um pouquinho do Matt Stafford, lá no Los Angeles Rams. Cara, você falou no último programa, né? Chama McAvoy, tem que se provar. Parece que o Rams está se provando, porque aquela vitória na rodada passada não foi por acaso, já que essa rodada fizeram o calor lá com o 49ers. Chama que veio o monstro. Matt Stafford é um monstro. Eu até me coçava porque o Megatron não tá ainda de volta jogando. O Megatron, para quem não soube, foi o wide receiver do Lions, que jogava junto com o Stafford lá. Inclusive, essa bola autografada que a gente tem aqui no estúdio, né? Para quem não tá vendo, a gente tem uma bola autografada pelo Megatron. Camisa 81 do Lions. E vou falar primeiro do 49ers. Esse jogo, para quem acompanhou, respeito seja dado ao Rams, mas foi parecido com o jogo do Eagles. O Rams não teve realmente uma chance. No começo, beleza. Deixou o jogo parelho, empatado, inclusive, mas depois do 49ers veio ao que veio. E time que tem Christian McCaffrey é difícil bater. Ainda falando do 49ers, o Purdy continuou naquela tocada de que é o quarterback do time, fazendo ótimas leituras, fazendo ótimos lançamentos, mas dessa vez nesse jogo teve no mínimo 4 que eu contei overthrows. Que se ele tivesse jogado uma bola minimamente decente pro wide receiver, esse jogo tinha sido desgastado muito mais rápido. Ele começou, inclusive, eu acho que errando. Ele tentou 3 passes para 20 jardas, ele errou os 3 primeiros. Ele só foi acertar no 4º passe. E assim, existe uma situação de ida e uma de volta, porque se o Rams consegue interceptar essas bolas, talvez o jogo tinha ficado perigoso. Mas em compensação, se o Purdy tivesse acertado essas bolas, o jogo tinha ficado desgastado. Vamos falar um pouco do Rams. Cara, excepcional, cara. O que eu chamo McVay? Daí me faz pensar o seguinte. Hoje eu acho que é indiscutível. Sempre... Para quem vê a NFL e gosta de fantasy, uma coisa se interliga com a outra o tempo todo. E é inevitável que o Cooper Kupp inteiro é um top 3, se não top 3 wide receiver, se não top 3 jogador do fantasy. Ele é muito bom. Ele é bom mesmo ou é o Sean McVay que faz ele bom? Porque o Puka Nacua teve 20 targets, 15 recepções, ele foi melhor do que no primeiro jogo. No primeiro jogo ele foi excepcional. Daí no segundo ele foi melhor. Cara, é inacreditável o que o Sean McVay consegue fazer, cara. Eu tô quase mandando um currículo meu pro Rams. Vai que eles botam eu lá, cara. Porque inclusive eu vi um lançamento pro Puka Nacua e ele dropou miseravelmente. Ou seja, não sei se ele é tudo isso. Se bem que também, gente, nós estamos falando de um jogador novo de liga. Não é simples você entrar lá e receber 20 targets num jogo, né? Exato. E ele demonstrou o primeiro jogo e o segundo jogo que ele parece ser o wide receiver número 1 do Rams. Perfeito. Vai dar pra contar com esse cara. O que eu penso? Vamos dizer que o Cooper Kupp vai voltar ali na semana 7. O Puka Nacua vira nada e o Cooper Kupp recebe as 15, 20 targets dele? É possível? Muito provável. Então, cara, o esquema que o Sean McVay faz é... Eles perderam por uma aposta do 49ers. Isso diz tudo pra mim. O 49ers é um dos contenders, era um dos meus 2 favoritos a ser campeão no começo do ano. E o Rams é um time arrasado em termos de jogadores e competiu. Isso transforma a divisão ainda mais emocionante. Que parecia uma divisão de 49ers versus Seahawks. Exatamente. Agora é uma divisão de 49ers versus Seahawks, com o Rams brigando junto e tem lá o Cardinals lá no meio, lá parado lá, tá lá. Não tá no meio, ele não tá nem no meio, man. Tem o Cardinals lá. Coitado do Cardinals, não é nem a bolacha pra tu botar o copo em cima, cara. Vamos lá, gente, que a gente tá falando, a gente começou falando de NFC, a gente vai continuar falando de NFC, por quê? Falamos do contender número 1, Eagles, que jogou o Super Bowl ano passado, falamos do contender número 2, que talvez seria o 49ers jogando esse Super Bowl ano passado se não tivessem todos os QBs do mundo machucados, mas muitos especialistas falavam isso, entretanto eu não acreditava e agora eu começo a pensar que talvez a gente tem que dar o braço a torcer e acreditar. Dallas Cowboys, eles são ou não são contender? Cara, com 2 jogos que eles fizeram do jeito que eles fizeram, o primeiro eu preferia apagar, tá? Sendo sincero, foi o que eu falei no programa. 40-0 não existe, aconteceu alguma coisa, algum clique ali não aconteceu contra o Giants e não dava pra considerar. Agora, o jogo que eles fizeram contra o Jets é um jogo bem mais forte. O ataque teve que acontecer. E, de fato, conseguiu. Eles usaram não só o Pollard para correr, correram muito bem, receberam muito bem a bola. CeeDee Lamb jogou o que precisava. Dak Prescott, cara... Não é isso tudo, mas não precisa ser. O time já é excepcional o suficiente com o que tem. Ferguson jogando bem. E a defesa é uma monstruosidade. Vou tirar 1 ponto do Dallas ainda para eu não ter que botar a camisa, o boné do Dallas e falar, cara, é o favorito, o resto vai ter que correr atrás. Falta o Dallas ganhar de um time forte. Seria o Jets na segunda rodada. Mas sem o Aaron Rodgers, não é a mesma coisa. O time tem uma excepcional defesa e um ataque infelizmente medíocre. O Breece Hall, que era para ser o brabo da situação, recebeu... não sei, de 5 a 10 toques, se eu não me engano. Até menos que isso. Tanto que ele mesmo reclamou. O Breece Hall, que é o corredor do Jets, falou, cara, não tem como a gente ganhar se eu não receber mais toques na bola. Sim, sim.
Já que a gente tá falando do Dallas em si, ou podemos falar do jogo Dallas e Jets e falar do Jets, inclusive? Não, inclusive, eu quero deixar claro aqui para quem está escutando a gente que o Dallas versus Jets ficou 30-10. O Jets fez Uma boba no começo. Uma boba no começo, com um touchdown do Garrett Wilson, mas dali para frente foi anulado pela defesa do Dallas, tanto que eu puxei a foto hoje, a gente está usando a foto só do Micah Parsons, que ele fez um TD ele forçou um fumble louco, recuperou a bola e correu sozinho para a endzone. Micah Parsons não existe. Exatamente. Então agora sim, você pode falar do jogo contra o Jets. E inclusive, quanto a Micah Parsons, eu acho que hoje ele é o número 1 concorrendo a Defensive Player of the Year. Até semana passada, até o final da semana 1, eu achava que ele estava ele mais 3, ele mais 4, agora ele é 1 mesmo. Tem uma outra coisa que tu falou interessante. porque ele começou... Porque o Micah Parsons foi draftado como linebacker, né? Ainda é, mas é um outside agora. Exatamente. E aí ele foi como inside linebacker ano passado. Chegava no QB uma ou outra jogada, mas ele alinhou muito mais como... Não tenho o número exato agora na cabeça, mas 80% como linebacker e 20% como edge. E agora ele está alinhando mais como edge, né? Basicamente, só edge. Por quê? Ele também quer salário de edge. Não, ele vai ganhar. Ele vai quebrar a banca. A hora que ele renovar o salário, o dele vai ser o maior da NFL em defesa. Isso é um fato, se ele não machucar, né? Deixa eu falar um detalhe de Jets. Isso aí vai servir de informação até pro senhor. Vai ser triste, mas vai servir de informação. Para quem é torcedor do Jets e não acompanha há muito tempo, apesar que eu duvido, porque normalmente o torcedor do Jets acompanha há muito tempo para poder torcer pro Jets. Infelizmente a gente não falou no último programa muito do Jets, porque ainda faltava o jogo, era o jogo de segunda. E é o jogo que a galera mais estava esperando, é uma verdade, por causa do Aaron Rodgers. Inclusive nós, né? Inclusive nós. E aconteceu o que aconteceu. Quem tá assistindo o programa veio na NFL, então tá sabendo que o Aaron Rodgers estourou o ligamento, estourou o Aquiles dele. Na primeira jogada, não é uma porrada em alguém, não. Ele arrebentou o tendão de Aquiles. Ótimo. E foi no primeiro drive deles. A coisa que eu mais gostei sobre esse jogo, que eu vi alguém comentar, é um cara que eu sigo nos Estados Unidos, e ele estava no jogo, ele é torcedor do Jets, e ele falando da atmosfera, que foi a melhor atmosfera que ele viu na vida, e o cara já tem seus 50 e alguma coisa. E que foi excepcional, e a torcida estava insana. A torcida não parecia o estádio do Jets, olha que ele já foi em final de divisão no Chiefs, no Red Stadium. E, cara, tava excepcional. A hora que o Rodgers entrou com a bandeira dos Estados Unidos, e tava uma comemoração do 11 de setembro, cara, ele falou que tava insano. Daí, beleza, a bola começou com o Bills, a torcida... Quando entrou o Rodgers, ele falou, cara, a torcida veio abaixo, meu Deus, Aaron Rodgers, nós vamos ganhar o Super Bowl esse ano. Ele não acertou um passe, foi 3 passes incompletos e, de repente, pim, tendão de Aquiles pro pau. Cara, foi um anticlímax absurdo. Exato. Absurdo. Exato. Agora eu quero para um outro ponto. Quem é torcedor do Jets, que deve ser há muito tempo, deve conhecer um cara chamado Vini Testaverde. Foi um dos maiores quarterbacks da história do Jets, jogou por muitos times, é um dos maiores quarterbacks da história da NFL. E em 1998, ele foi pro Jets, prometendo levar o time, ser campeão, etc, etc, etc. E em 1998 foi a melhor temporada da carreira do Vini Testaverde, que fez o Jets ganhar pela primeira vez a divisão deles. Não foi ele que ficou fumando no... Tem uma foto dele clássica fumando no vestiário? É possível, não vou para termos ilícitos nessa conversa. Se bem que fumar não é ilícito, mas enfim, né? Depende do quê. E em 1998 ele ganhou a divisão com o Jets, foi a primeira vez que ganhou uma divisão depois da AFC e da NFC voltarem. Chegou no Championship Round chegou no Championship Round e acabou perdendo. Então imagina o que o torcedor do Jets pensava em 1999. Agora, é esse ano, é tudo nosso. Sabe o que aconteceu na primeira semana de 1999, Zuma? Com Vini Testaverde jogando pelo Jets? Rompeu o tendão de Aquiles. Rompeu o tendão de Aquiles. Agora eu vou te fazer uma pergunta e tu só tens direito a uma resposta. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, pensa com vocês. Eu vou fazer a pergunta e vou dar 2 segundos para pensar. Chuta o nome da pessoa que entrou no jogo Bills e Jets para fazer o coin toss do jogo. Não pode. Vini Testaverde. Não pode, cara. Cara, olha só o mundo girando. Que tristeza, né, man? Cara, mas não foi, só pra disclaimer pra galera, não foi o Vini Testaverde que tem a foto lá fumando ou bebendo depois do jogo. É um outro quarterback do Jets, teria que pesquisar. Gente, já que tu falou agora de Dallas Cowboys versus New York Jets, eu quero te trazer uma informação importante. O Dallas Cowboys, quando é que vai ter um jogo difícil? Não é a próxima rodada, ele joga contra o Cardinals. Cara, gente do céu. Eu não quero falar muito de aposta aqui nesse primeiro bloco, mas quem quer ganhar dinheiro, isso não é um... Como é que chama? Isso não é uma... disclaimer, isso não é uma... Não, tu não tá incentivando ninguém, não? Não tô incentivando ninguém e eu não sou profissional nisso. Mas quem quiser ganhar dinheiro é só botar que o Cowboys ganha esse jogo. É o melhor time da NFL atualmente contra o primeiro time que eu vejo na minha vida fazendo tanque descarado desde o primeiro jogo. Agora segue. Certo.
Então a gente passa depois para a quarta rodada, onde o Dallas vai enfrentar o New England lá, no Gillette Stadium, que também não é lá muita coisa para o time do Dallas. E na quinta rodada, enfim, a gente vai ter Dallas Cowboys versus 49ers. Ai, que delícia. Então na quinta rodada a gente tem o primeiro jogo difícil do Dallas. Perfeito. Já que falamos agora de Dallas Cowboys... Posso fazer só um acabamento ainda do Jets, só porque a gente não falou muito do Jets? Claro. O Aaron Rodgers está crente que se o time for para os playoffs, ele joga nos playoffs. Isso é uma coisa quase impossível. Eu estava falando com um médico e, biologicamente falando, o tendão de Aquiles é no mínimo 2 meses, mas não existe ser humano que fez isso. E minimamente de 4 a 5 meses pensando que tu é fera na recuperação. E daria mais ou menos isso se o Jets chegar nos playoffs. Então, assim, é quase impossível um jogador da NFL conseguir jogar com o tendão rompido voltando 4, 5 meses depois? Mas pro quarterback, se ele não se movimentar muito, talvez dá. Seria quase idiota pensar em fazer isso, mas, cara, o quarterback do Jets hoje não dá. Se o Jets for pros playoffs, é graças à defesa e ao jogo corrido. Então, é de se pensar. Se o Jets conseguir um milagre de ir pros playoffs, é de se pensar. Pelo que eu tenho um pouquinho de conhecimento de outros esportes e tudo mais, geralmente tendão de Aquiles não volta em menos de 8 meses, 9 meses, né? É um ano, basicamente. É o normal, né? 49ers, Eagles, Dallas. Agora a gente vai falar com os outros 2 times, vai falar dos outros 2 times da NFC que estão correndo por fora, tá? Times que têm bons elencos e jogaram esse final de semana com vitória do Seattle Seahawks sobre o Detroit Lions. Geno Smith na tela, o quarterback do Seattle Seahawks, que fez um bom jogo. O Seattle fez... O Seattle é engraçado, né? Ele vai lá... Robin Hood, cara. Não dá, esse time é o Robin Hood, velho. Ele é engraçado, porque ele vai lá, o Seattle vai amassar, o Seattle vai arrebentar, vai lá, vergonheira. Aí no próximo jogo, será que o Seattle... Agora o Seattle tem tudo pra perder. Ganha. Aí ele vai lá e ganha. Exato. E ganha com uma certa, não vou dizer tranquilidade, mas... Meu Deus, foi na prorrogação, hein? Isso, Mas eu digo assim, jogando bem. Dentro do possível. Agora, beleza, agora tu pode falar do Seattle. Cara, a linha ofensiva toda remendada, porque os 2 tackles não jogaram, tá indo em injury reserve e o outro não jogou. Então, vindo com linha ofensiva remendada contra Hutchinson, foi pensado, ferrou pro Geno Smith, tadinho, vamos ver no que dá. E os caras conseguiram jogar bem. Conseguiram fazer o que precisava com a linha ofensiva de Seattle para deixar o Geno Smith fazer aquele volta e meia jogo bem, volta e meia jogo mal. Tyler Lockett, para variar, salvou o Seattle, tanto no TD que deu a vitória na prorrogação, quanto durante o jogo. E um detalhe, tanto do Lions quanto do Seattle, é que ambos os principais recebedores se machucaram e ficaram fora do jogo um bom tempo. Amon-Ra St. Brown pelo Lions e o DK Metcalf por Seattle. O que pode ser falado desse jogo para Seattle é que foi o primeiro jogo, foi a estreia do Witherspoon, o pick número 5 do draft de Seattle, que é um cornerback, e teve uma grande jogada dele, que foi uma 4-4, uma tentativa do Lions em continuar em campo, e ele conseguiu desviar a bola. Nossa, animal, que jogada linda dele. Foi a única da partida. Fora isso, ele ainda achou que estava no college Zuma, então assim, o cara fazia o corte para ele abraçava o cara. Ele abraçava o wide receiver, chegava a ser ridículo. O juiz certo olhava aquilo e falava, meu Deus, joga a tua linha pra cima. Porque chegava a ser ridículo. Então, assim, ainda vai demorar muito para ele aprender a ser um cornerback na liga. O Lions jogou muito bem, porém teve, como eu falei, tanto o Amon-Ra St. Brown machucado, como também teve, que isso é bem mais preocupante pro Lions, o Montgomery machucado, que é o corredor 1 deles. O Gibbs tem tudo para assumir, mas o Gibbs não tem corpo para jogar tanto como o Montgomery. O Montgomery bloqueia muito melhor, e a partir do momento que ele machucou, o Lions... Não vou falar que ficou sem jogo corrido, porque o Lions corre muito bem com a bola. Só que o Gibbs, ele recebe melhor do que corre. Então ali o Lions deu uma caída, mas já foi no finalzinho do jogo e o Seattle realmente conseguiu uma vitória ímpar, uma vitória inesperada. Vitória de 37-31, né? Uma vitória por 6 pontos e um jogo de muitos pontos. Minha pergunta para ti falando num jogo de muitos pontos, as defesas do Lions e do Seahawks jogaram mal e são preocupantes? Ou, na verdade, os ataques que foram muito bem e... Tu entendeu o que eu quero dizer? Entendi, para ver se quem se sobressaiu, se não era normal. Eu vou ter que voltar aos outros 2 jogos do Seattle e Lions, que eu acho que esse foi o jogo dos 3, tenho quase certeza que foi dos 3 jogos o que menos teve pontuação, tá? Os outros 2 jogos somados, teve um jogo de 54-51 no ano passado, algo nesse naipe, não foi tanto, mas por aí, e um outro de quase isso. Então, os ataques dos 2 times são melhores do que suas defesas. Então, aconteceu o normal. Porém, a defesa do Lions não foi tão bem assim. E a do Seattle não vai ser tão bem assim enquanto o Jamal Adams não voltar. E ele ainda não está de volta. Eu gostaria de chamar uma atenção para um detalhe do jogo, Zuma, que foi o detalhe que deu a vitória para Seattle, que teve uma falta, na minha opinião, descarada da linha ofensiva de Seattle em cima do Hutchinson, que o Hutchinson ia pegar o... Não sei nem se não é essa imagem que tá... Não, eu acho que não. Eu acho que o Hutchinson estava vindo pelo lado esquerdo do quarterback e foi puxado descaradamente, tanto que ele passou com a mão longe assim do quarterback e não deram a falta, touchdown Seattle.
Todos esses 5 times que nós falamos aqui com um pouco mais de ênfase, que na verdade foram os vencedores das partidas, né? E da NFC, por exemplo, 49ers, Eagles, Dallas, Seahawks e o Lions, todos os 5 terão um schedule teoricamente fácil na rodada 3. Então a gente pode esperar bons resultados deles. Por exemplo, Philadelphia vai até Tampa Bay pegar o Buccaneers. Vai ganhar. Tá, vai ganhar. O Dallas vai amassar o Cardinals, como Meu a gente já Deus. falou. O time do Falcons vai enfrentar o Lions em Lions. Jogão, hein? Jogão, exatamente, mas com um favoritismo grande pro Lions, creio, né? E o time do... Faltou falar só do Seattle. O Seattle vai... Cadê o Seattle aqui, gente? Eu tinha acabado de deixar o Seattle pega o Panthers. O Seattle recebe o Panthers. Isso. Teoricamente um jogo fácil também. Então a gente pode esperar uma Mas o Seattle é Robin Hood, então é um 50-50 e olha lá. Deixa eu voltar ao jogo anterior, que depois quando a gente falar do jogo do Falcons contra o Green Bay, que a gente vai ser obrigado a falar, eu não dou esse favoritismo todo pro Lions não, mas conversamos no próximo jogo. Perfeito. E conversamos no próximo jogo, porque agora a gente vai de break, mas antes do break a gente fala de... Superliga Esporte América Fantasy. Isso aí, a gente fala da Superliga Esporte América Fantasy e começamos sempre perguntando: Neymar, você ganhou? Ganhei, Zuma. Estou 2-0 na minha liga da Superliga Esporte América Fantasy. 125 pontos, mais ou menos. 125 pontos. Então você não deixou os seus melhores pontadores no banco igual eu fiz. Deixei também. Não, então tá com a máquina. Infelizmente eu deixei. Beleza. Eu também ganhei, já que você não perguntou. Tô 2-0 também. Ganhei, inclusive, de uma influencer da FNN. A Daniela, do Pink Zone, perdeu. Ela... Batesse na Dani, man. Não, de maneira alguma. É. Eu ganhei de forma educada e cavalheiresca da Dani. A Superliga de Fantasy, gente, para quem ainda não conhece por acaso, é o maior campeonato nacional de Fantasy. Temos 504 jogadores, tá? São 504 desafiantes brigando pelo título de suas ligas e por 12 vagas para ano que vem jogar valendo um anel de ouro com esmeraldas e diamantes. Já passamos de 600 pessoas, né, Zuma? Já passamos de 600 pessoas, por quê? Ah, eu quero jogar Superliga, tem vaga? Não, não tem mais vaga. Começou a liga e não tem como colocar na metade. Exatamente, mas a gente tem o Camarote Superliga, que é um grande grupo no WhatsApp, onde a gente está recebendo as pessoas interessadas na lista de espera para garantir a sua vaga ano que vem, e também receber os mesmos bônus, as mesmas ofertas, as mesmas promoções, o mesmo conteúdo que é exclusivo de quem participa da Superliga. Então, se você não é jogador e quer se inteirar um pouco mais, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @FantasySuperliga, ou então pelo nosso Twitter, @FantasySuperliga. Entre em contato, manda uma direct lá ou visite nosso site somosfnn.com.br e faça a sua inscrição na lista de espera ou, como a gente prefere chamar, no Camarote Superliga. Deixa eu te falar uma coisa, Zuma, que tu me perguntaste sobre deixar no banco. Eu deixei no banco Mostard, running back do 49ers, e Nico Collins, wide receiver do Texans. Ambos fizeram na casa de 25 pontos, e ambos no banco. Perfeito. E Neymar, Nico Collins eu também tinha no banco, tá? E eu tinha no banco também o Kendra, o running back do... Saints. Do Chargers, não, do Chargers do Joshua Kelly, o outro, do Rams, que... Tu tá com ele? Tô com ele. Peguei ele no... Nico Collins, pra mim, é um dos maiores steals de draft e tenho ele em basicamente todas as minhas ligas. E aí, o que eu quero falar contigo agora, Neymar? Se a gente tá falando de Superliga, a gente tá falando de um patrocinador nosso. Qual é esse patrocinador? BTT. E o que você fez semana passada, Neymar? Cravei de novo, né, man? Se o pessoal não tá comigo, na primeira semana, pré-primeira semana, o odds era de 6,79, cravado. E o da semana passada era 5,10, cravado. E quanto dinheiro isso deu? Que eu tenho na conta? Não vamos falar não em dinheiro vamos falar nosso, dinheiro, né, man? não. Não faz um negócio desse. Eu quero saber o seguinte, Neymar. Eu quero saber agora, para a próxima semana, Tá. a gente já sabe as nossas super odds, tá? A gente vai ter uma super odd na quinta-feira, tá? Para todo mundo que acompanha o Zona Neutra e também os jogadores da Superliga. Um over de 49... Só para quem, se tu me permite, Zuma, só para quem não tá em apostas e nem quer estar, enfim, mas quer entender um pouco disso, o Super Odds é algo além daquelas bets que a gente falou, que eu fiz uma bet que eu peguei esse time, isso aqui junto dá tanto e bota quanto tu quiser aqui. A Super Odds é um extra que a BTT dá pra gente, para quem segue o Zona Neutra, que
ela pega um odds que existe no mercado e ela dá a mais do que isso. Por exemplo, ela deu no Christian McCaffrey há uma semana atrás, ao invés de uma bet de 2-1, ela aumentou para 3-1, ela aumentou em 50%. Daí como ela funciona? Existe um máximo de dinheiro que tu pode botar ali, né? Tu não pode puxar todo o dinheiro da BTT para ti. Existe um máximo ali, só que tu consegues um lucro muito maior do que o normal. Isso. E para quinta-feira a gente tem um over de 49,5, que na verdade é, se a partida 49ers e Giants passar de 49,5 pontos combinados, em vez de pagar 2,62, vai pagar 5. Levando em consideração que o time do 49ers é um bom ataque e o time do Giants, em teoria, é um bom ataque e uma péssima defesa. Daniel Jones foi o melhor jogador de fantasy da rodada? Foi o melhor jogador de fantasy da rodada, exatamente. Para domingo já temos uma super odd envolvendo a defesa do Dallas Cowboys. Delícia. Basicamente é a defesa, né? Porque a gente sabe que o Dallas vai pegar o pior time que é o Cardinals. E aí nós temos o quê? Nós temos o Dallas vencendo o jogo e a defesa do time do Cardinals e o Cardinals não fazendo mais de 10,5 pontos. Ou seja, o Cardinals até pode fazer 10. Pode fazer um touchdown e um field goal. Pode, exatamente. E isso pagaria 2,4 no mundo normal, mas lá na BTT vai pagar 5. E na segunda-feira a gente tem uma vitória do Eagles com um over de 30,5. Ou seja, o Eagles tem que ganhar o jogo e fazer mais de 30,5 pontos no jogo inteiro. Faz um touchdown e um field goal. Isso. Esse já é um pouco mais difícil, né? O pagaria 2,9. Eagles e quem? Eagles e agora tu me pegou, cara. Eagles e... O Eagles... Tá. Só deixa eu falar quanto paga. 2,9 para 6. E eu já vejo com quem o Eagles... Bucks. O Eagles pega o Bucks. O Eagles recebe o Bucks. Exatamente. Então, a gente pensando num ataque onde o A.J. Brown ainda não fez os seus touchdowns, agora. Tá chateado ele. Tá bem chateado. Deixa eu comentar que tu vai lembrar, Zuma, isso é interno, mas eu vou deixar aberto a todos que a gente tem um fantasy interno entre amigos. E lá no Fantasy eu falei, eu prefiro Davonta Smith do que A.J. Brown. E A.J. Brown saiu no final da primeira rodada, Davonta Smith no começo da terceira. Todo mundo, meu Deus, que exagero. Deu calma. Mas aqui eu pegaria o Davonta Smith antes, no segundo round, e o A.J. Brown eu só pegaria também na metade do segundo round. E se eu tivesse entre os dois, eu pegaria o Davonta Smith. Tá se provando. Até o momento é isso aí. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até o primeiro bloco e já voltamos para o segundo bloco. Valeu! Network. Voltamos à audiência mais bonita da NFL, a audiência do Zona Neutra. Neymar, se a gente utilizou o primeiro bloco inteiro para falar de NFC, agora a gente vai falar de... AFC? Não! Nós vamos continuar falando de NFC, já que os melhores jogos da rodada foram da NFC. Então a gente começa com um dos maiores comebacks. Gostaram do meu inglês? Comebacks! Eu acabei de ser zoado pelo nosso operador aqui. Touchdown é difícil, né, man? Não, porra, falaram que eu tô falando touchdown. Touchdown. O Montanha, o rei do inglês, que eu não sabia que ele era professor de inglês agora. Montanha, o rei do inglês. Eu não ia te parar no Sean McVay também, né? Pô, Sean McVay, man. Sean McVay. Zuma, tem muita coisa que eu posso te ensinar se você quiser. Tá? Ai. Tomasse de graça, Zuma. Parabéns. O pior é que foi a voz, né? É. Tem muita coisa Tomasse que eu de posso graça, te Zuma. ensinar. Tá de parabéns. Tá bom, então vamos falar do nosso time. Quer dizer, nosso time não, né? Que não é o meu time definitivamente. Mas vamos falar do Giants, com um dos maiores comebacks da história deles, que foram para o intervalo perdendo de 20-0 do Arizona Cardinals. E aí, de repente... No terceiro período, 28-7, ainda tava também. Exatamente. E aí, de repente, Daniel Jones começou a jogar muito. Calma, não faz essa... Não mexe a cabeça desse jeito ainda, deixa eu terminar a introdução. Então, Daniel Jones começou a jogar muito, o time do Giants acertou e tudo deu certo, ou o Cardinals entregou? Man do céu. Lembra o que eu comentei no último programa? O Cardinals... Cara... Eu não consigo explicar isso. Eu não posso falar isso porque a gente fala para uma audiência a nível nacional da NFL. Mas o Cardinals estava massacrando. De repente, desligou os disjuntores. Porque os jogadores, eles querem ganhar. Tá todo mundo que tá em campo é para ganhar. E de repente, nesse quarto período, por exemplo, cara, não lembro o nome dos jogadores do Cardinals, mesmo porque, por exemplo, o capitão do time de defesa, do time dos linebackers, é um cara que é free agent. Tipo, beleza, pega esse cara e bota ali. O cara tava jogando bem pra caramba. Nas jogadas mais importantes do jogo, adivinha onde é que o cara tava? Na sideline, não tava em campo. Mas é coincidência, porque ele tinha machucado o dedinho. Poxa, mas é muita coincidência sempre que envolve o Cardinals.
Então sim, vamos dar mérito, dê a César o que é de César. Daniel Jones começou a fazer passes ótimos, o time começou a clicar, a defesa resolveu começar a funcionar, conseguiu os primeiros 3 and out no 4º período e o negócio começou a engrenar ao ponto que viraram um jogo. Eu trouxe inclusive essa foto do Saquon Barkley fazendo um touchdown excelente, né? Que ele sai do defensor e se joga... Empurrado para fora do campo. E se estica todo e consegue bater a bola no pylon. Exatamente, só a bola no pylon. E aí, cara, a boa notícia é que realmente, legal, ponto, o Giants ganhou. Entretanto, Saquon Barkley machucou. Exato. E isso é um problema grande pro time do Giants. Gigantesco. Deixa eu falar uma coisa que daí eu percebi, já que sou o comentarista, uma coisa que eu percebi do jogo. Ignora que do outro lado tava o Cardinals e essa minha teoria da conspiração. Vamos dizer que tem um time... Até mesmo porque eu não acredito nela. Ok, existe um time de futebol americano do outro lado. Exatamente. Existem 53 jogadores que estão lá... Destinados para ganhar e ser campeão. Não necessariamente no Cardinals, porque eles também não são malucos. Mas eu acho que existem 53 jogadores que querem contratos melhores, que querem aparecer para outros times, que não querem chegar nas suas casas e dizer assim, a gente tá entregando o jogo. Perfeito. Não... Eu só acho que eles são ruins. Só para constar, eu não acho que os jogadores do Cardinals estão entregando o jogo. Isso não é minha teoria da conspiração. Ah, tá. É o técnico... Talvez é alguma coisa superior que fala, meu Deus, agora a melhor defesa possível contra essa jogada é um cover 3. Já sei, manda todo mundo pra blitz. Tipo, meu Deus, tomamos um touchdown de 70 jardas. Que azar o nosso. Entendi. É isso que eu acho que acontece. Entendi. Mas não vou entrar nesse mérito, vamos dizer que é um time bem gerido do outro lado. Mas é legal fazer esse disclaimer, porque quando a gente fala em tank, a gente sempre tá colocando a culpa nos jogadores. Esquece isso, isso não existe. Isso, pra quem tá começando a ver na NFL agora, isso é impossível. O máximo que tu vai conseguir de um tank, pensa, eu não tô dizendo que isso acontece ou jamais aconteceu, mas é tu conseguir chegar para um grande jogador, como por exemplo um quarterback, porque tem que ser um jogador importante. São 53 no time. Tem que chegar para um quarterback e oferecer uma montanha de dinheiro tão grande para ele que ele aceite entregar jogos. Daí tu pensa comigo, todo quarterback é muito bem pago. Todo quarterback tem muito patrocínio. Nos Estados Unidos eles não são nem um pouco Eles não aceitam de forma alguma qualquer tipo de sujeira na liga deles. O time ia ser penalizado de uma forma tão grande, o quarterback de uma forma tão grande, que era melhor ser preso. Então, assim, não existe a chance do jogador tancar nos Estados Unidos. Teoricamente, não existe nenhum time tancando, não existe comprovação disso na história. Apesar de que os torcedores podem achar o que quiserem. Vamos para esse jogo de volta. O time do Giants começou a funcionar quando eles pararam de literalmente dar a bola para o Barkley. Ou seja, o Barkley tem que ser a maior ameaça no Giants, mas não tem que ser sempre realmente uma ameaça com a bola. Eu tenho o Barkley aqui, então agora eu lanço em profundidade. O Barkley aqui, lança no Tyrene no meio. O Barkley, agora eu entrego pro Barkley. E eles estavam só usando o Barkley. A hora que eles pararam de usar o Barkley, o negócio começou a funcionar. Dito isso, o Giants foi uma das coisas mais horríveis de se assistir na história do futebol americano por 6, 7 períodos, que foi o último jogo contra o Dallas que eles esqueceram de entrar em campo, e os 2 a 3 primeiros períodos contra o Cardinals, e a partir do momento que eles resolveram vir para o jogo, aí sim é aquilo que a gente estava falando antes de começar a temporada. Daniel Jones mitando, ele corre muito bem com a bola. Cara, ele é engraçado porque ele é desengonçado e ele corre muito bem com a bola. E lançando muito bem. O Giants pega o 49ers na próxima rodada. Será que faz um calor lá? Que Giants? Essa é a pergunta. Se foi esse Giants que jogou bem no final, ele faz um calor no 49ers. O Giants não era para ter tomado os massacres que tomou durante 6 períodos. Então, teoricamente, ele faz um calor, mas dá 49ers. Perfeito, perfeito. Falamos. Enquanto o Cardinals pega o Dallas. No mundo normal, se o Dallas mete 40-0 no Giants, mete 80-0 no Cardinals. Em teoria, né? Em teoria. Exatamente. O que eu acho que vai acontecer? Vou tentar adivinhar o jogo. O Cardinals vai dar o melhor de si, mostrou que tem algumas armas ofensivas, os jogadores estão com muita vontade de ganhar. Então o primeiro período termina 20 e alguma coisa a 3, 20 e alguma coisa a 6 para o Cowboys. E no terceiro período ele já começa fazendo 2 touchdowns, abrem 30 pontos de diferença e começa a descansar os titulares. E daria um resultado de um over de quanto aí, talvez? Tipo, um over não, uma diferença de pontos de quanto? Eu acho que vai dar uns 15 pontos, não muito mais do que isso, porque com o time sendo descansado, o time do Cardinals começa a pontuar. Tá bom. Passamos então, agora que a gente finalizou o Giants, a gente continua na NFC, porém a gente vai falar agora de Commanders versus Broncos. O Broncos é um time da AFC, mas quem ganhou o jogo foi o Commanders. Inclusive, isso foi um outro comeback, porque o Broncos vinha ganhando o jogo, parecia que ia ganhar com facilidade, segurança e mostrando que o Russell Wilson voltou e de repente a maionese desandou. Exatamente. O Broncos jogou bem, tá? Não tem como dizer que não. O Russell Wilson jogou bem, os números dele mostram isso. Então Calma aí. O Broncos
que tá com o Sean Payton, da troca das mais badaladas da temporada, depois de ter trocado o Russell Wilson na temporada passada, que foi mais uma vez uma troca extremamente badalada, cujo teoricamente tem um time com boas peças e deveria ser uma ameaça, um time competitivo. Pega o Commanders, que tá com quarterback, é o Sam Howell, que foi draftado ano passado em terceira ou quarta rodada, não jogou, aí esse ano tá jogando, mais um catadão de jogador lá. Aí eles perdem do Commanders e tu tem a petulância de vir no microfone e falar que o Broncos jogou bem? Como é que se joga bem e perde do Commanders, cara? Primeiro, começou jogando muito bem e depois dê a César o que é de César. O Commanders jogou muito bem a virada deles. O Sam Howell foi ótimo nos últimos 2 períodos do jogo. E eles têm boas peças. Eles não são um catadão como é o Rams. Eles têm boas peças. Dotson é excelente, McLaurin é excelente. O tight-end deles, agora me fugiu o nome, estava jogando muito bem. Me fugiu o nome. E a defesa do Commanders também é muito boa. Então, assim, eles jogaram muito bem. Dito isso, o Broncos abriu uma grande vantagem e depois sumiu. O Russell Wilson não ficou entregando a paçoca o tempo todo, que era o medo que se tinha dele. E ele mostrou alguns sinais de vida para o torcedor do Broncos. Ou seja, lançamentos em profundidade do campo dando certo. O Júri voltou nesse jogo. Estavam dizendo que o Júri só ia voltar na semana 7 ou 8. Voltou nesse jogo. E o Russell Wilson mandando bola em profundidade. Opa, é o que a gente estava esperando do Broncos. Inclusive, o Russell Wilson acertou uma Hail Mary no final do jogo, né? Então, essa Hail Mary foi a cereja do bolo, porque foi uma das Hail Mary mais esquisitas que eu já vi. Porque foi uma Hail Mary que ficou curta. Ela ficou umas 3, 4 jardas antes da endzone, só que ela pipocou e caiu na mão de um jogador dentro da endzone. E daí, para acabar com o clímax do jogo, eles tinham que fazer o 2-point conversion para ir para prorrogação e, infelizmente, perderam o 2-point conversion. Mas, enfim, foi um bom jogo dos dois. Eu acho que o grande ponto positivo desse jogo foi realmente o Sam Howell indo bem. Me fugiu também o nome do running back do Commanders, que foi quem deu a virada pro Commanders, né? Que é o Robinson. Ele tava, falando de fantasy, eu tô enfrentando ele em uma liga, ele tava com 5 pontos. Quando eu voltei para esse jogo, ele tava com 28 pontos. Eu pensei, não é possível. Não tem como um jogador fazer isso. Daí no celular, no smartphone, o Sleepers, ele manda as notificações de grandes jogadas e tal, etc. E tinham vários jogos acontecendo. As 4 primeiras eram do Robinson no Commanders. Foi touchdown, big play. Oxa, daí não tem como ganhar um jogo desse. Os dois times agora enfrentam jogos difíceis na próxima rodada. O Commanders vai enfrentar o Dolphins lá em Miami, no calor de Miami, né? Essa época do ano é muito quente. E o jogo nos Estados Unidos é a 1h da tarde, para quem não sabe. E o Dolphins, ele tem o estádio preparado de uma forma que, inclusive, é uma discussão muito grande na liga, o quão ético isso é. Que o Dolphins não é ético. O Dolphins só tem cobertura no lado do time do Dolphins. O visitante fica sempre no sol. E dá uma diferença de 10 graus Celsius quase. É absurda. A discussão de ética e moral vai longe, né? Isso. Mas, enfim, eu acho que deveria ter uma cobertura exemplo dos dois lados. E o time do Denver o Denver vai a Miami e o Commanders com 2-0. Um 2-0 inesperado para a torcida do Washington, com certeza. Eles recebem o Bills, que fez um excelente jogo essa rodada. Torcedores do Commanders devem estar em casa ouvindo e falando assim, ó, inesperado pra ti, arrombado. Passamos então de jogo, vamos falar agora um pouquinho de Falcons versus Packers. Ou não, nós vamos falar primeiro de Bucks versus Bears. E o Bucks versus Bears teve mais um jogo onde o Bears foi horrível, né? Tipo, Justin Fields não jogou bem, era o ano para ele se provar e o negócio tá desandando lá em Chicago, como já vem. A leitura do Bears que a gente fez da semana 1, Zuma, foi a leitura correta e é isso que está acontecendo. Justin Fields, cara, ele vai ter que evoluir rápido, porque do jeito que ele está jogando não dá, não tem muita competitividade. Provavelmente ele não vai evoluir no Bears, né? Ele vai para outro time evoluir no que vem, porque... É possível, talvez para um treinador que gosta desse tipo de jogador. Dito isso, vamos falar do que interessa. Que é do Buccaneers. Buccaneers 27, Bears 17. Que o Mayfield, tá disputando a vaga de quarterback e tal. Lembra que eu falei que o Mayfield era um bom quarterback e ia fazer caldo? Pois bem, tá fazendo muito caldo. A conexão dele com o Mike Evans já tá excelente. E eles têm Godwin, eles têm o resto do time que era um time bom. Claro que calçar os sapatos do Tom Brady, não tem como. Mas... os técnicos do Mayfield já falaram que estão surpresos com ele, com a quantidade de estudo que ele está tendo e a evolução que ele está tendo. Ele está se dedicando. E, cara, penso eu que a partir do momento que tu sabe que tu vai ter um downgrade no teu time, tu é um head coach, ou tu é um treinador de linha ofensiva, do que for,
Tu vê o teu quarterback se dedicando mais do que o suposto dele, já te dá um gás. Isso é massa pro time. E uma leitura que existiu no primeiro jogo, que o Bucs jogou nessa temporada, na semana 1, que o pessoal tava em dúvida, será que vai bem, será que não vai estar? Mostrou o Mayfield tendo leitura da defesa, que normalmente é uma função que se dá pro terceiro quarterback do time, ficar lá no canto olhando para ver se descobre alguma coisa, para fazer gesto pro time saber como a defesa vai se portar, certo? O Mayfield, além de tudo que um quarterback tem que fazer, que é a leitura do jogo dele, para quem ele vai passar, fazer o snap, para quem não viu a série do quarterback no Netflix, tudo que ele tem que pensar, passar e fazer, ele analisa a defesa e ele faz os sinais pro time dele da defesa. Ele analisa de dentro de campo e percebe se é um cover 2, se é um cover 3 ou qualquer outro tipo de defesa. Ou seja, espetacular, além do simples jogar bem a bola para o seu time. Legal, legal. É muito legal, na verdade, ver isso, porque o Baker Mayfield seria um caso de comeback também, estilo Geno Smith, né? Um cara que entrou na liga com... Hype lá em cima, diferente do Geno Smith. Cima, exatamente, lá pelo Browns. Não ficou no Browns, passeou e agora veio pro Buccaneers. Para ser quase QB reserva, ganhou a chance de ser titular. E o Buccaneers, a gente não pode esquecer que o Buccaneers ganhou o Super Bowl faz aí 2 anos, certo? Com Tom Brady. Aí o segundo ano passado não jogou muito bem, mas o time não é ruim. O time do Bucs não é ruim. Tem boas peças. Perdeu peças fundamentais, mas os playmakers estão lá. Exatamente, exatamente. Você tinha dado 7 vitórias pro Bucs na temporada, ganhando a divisão com 7-9, né? Exato. Não, 7-10. 7-10. 7-10. Já tem 2, tá 2-0. Já tem 2. Porém, tem 2 dentro do que eu mais ou menos esperava que ia acontecer, né? Ok, né? Até mesmo que o Bears não é tudo isso. Vamos lá, então. Falcons versus Packers, agora sim. Trouxe na tela a foto de um trio, né? Que é o Bijan Robson, Algier e o Kyle Pitts, que são jogadores excelentes lá no time do Falcons, principalmente Robson e Kyle Pitts. O que você tem para falar do Packers? O amor acabou já? Eu tenho que começar falando de um comentário que a gente tem no YouTube. Pessoal, a gente lê tudo, tá? Tudo que vocês comentam no YouTube, a não ser que alguém resolva colocar um livro inteiro lá dentro, mas a gente lê e usualmente a gente responde. E comentaram pra gente, o cara já tá apaixonado pelo Packers, ele enfrentou o Bears, man, acorda, é o Bears. Tanto que o Bears apanhou e o Packers perdeu. Calma, eu continuo achando que o Packers está excelente. O Falcons foi muito bem, e o que eu mais vou falar vai ser do Falcons. Mas o Packers esteve na frente o jogo inteiro, sendo que o Packers não tem as 2 principais armas ofensivas. Aaron Jones, que foi um dos melhores corredores da semana 1, não jogou, e o Dillon não é nem meio Aaron Jones em termos de jogo passado. E o Watson, que é o principal wide receiver do Packers, também não jogou. Então o Love teve que se virar com o que tinha. Jogou muito bem, porém agora sim, o Falcons, meu amigo. Lembra que a gente tinha falado antes de começar a NFL? Que o principal ponto pro Falcons, tinha vários, mas o principal era o Desmond Ridder se mostrar como QB. Cara, o negócio tá acontecendo. E eles têm armas. Eles têm muitas armas. E dito isso, no último programa eu comentei, só tem um jeito de o Falcons ganhar do Packers. Só um. Ele não vai ganhar do Packers como ele ganhou na semana 1. Ele vai ter que passar a bola. Números, uma. Drake London, wide receiver, um deles. Antes de eu dar os números. Drake London, pra mim, pensa comigo, é uma locomotiva, um vagão de trem, aquele lindo, maravilhoso, bonito, bem enfeitado. Esse é o Drake London. Só que ele tem que estar num trilho bonito. E onde ele está não é um trilho bonito. É a Transamazônica, não tem nem trilho, não tem nem estrada. Esse é o Drake London no Falcons enquanto eles não melhorarem. Agora vamos aos números. Falcons mandou 7 bolas no London, mandou 6 bolas no Collins, que é o wide receiver 2 deles, mandou 5 no Pitts, que é o tight end deles, nenhum recebível basicamente, mas mandou 5 nele, mandou 5 no Bijan Robinson. Então, tipo, passou as bolas, fez o jogo passado que precisava fazer. E dividiu os targets, né? Dividiu os targets. Dito isso sobre eles, não vou bater palma para não dar microfonia, mas Bijan Robinson é um monstro. Parece que não sentiu, né? Botou a camisa, parece que já tá jogando na NFL há muito tempo. E o legal é que eles estão dando bastante bola pro Algier, que seria o running back 2, então tira um pouco de peso dele, porque o jogo corrido do Falcons é muito bom. Mas o Bijan, cara, o que ele tá fazendo, que ele quebra de tackle, as fintas que ele dá, isso é um absurdo. E então, muito obrigado, Neymar. A gente vai encerrar agora a NFC e vamos enfim falar de AFC. Vamos falar do Sunday Night, Dolphins versus Patriots. Tua 5, Bill Belichick 0. Bill Belichick nunca ganhou do menino Tua. E aí, Neymar? Eu quero começar já com uma polêmica que logo antes desse jogo, um amigo meu dos Estados Unidos começou a discutir comigo dizendo que indiscutivelmente Tyreek Hill é o melhor wide receiver da NFL. Ok. Não, Justin Jefferson. Não, mas é o Tua. Deu.
Ok, mas é opinião, né? Eu acho o Justin Jefferson. Não, é o Tua, porque o Tua tem isso, o Tua fez 215 jardas, porque não sei o quê. Não, o Tyreek Hill, tu tá confundindo. Tyreek Hill, perdão, Tyreek Hill. Tyreek Hill é indiscutivelmente o melhor wide receiver da NFL. Cara, vamos para esse jogo. Ele foi bem. Ele não foi excepcional que nem no primeiro. Não, ele fez 40 jardas e um TD. Enquanto o Justin Jefferson foi excepcional como sempre. Não, o Justin Jefferson bateu simplesmente o recorde de jogador a fazer 5.000 jardas em menos jogos da história. Tem 24 anos. 52 jogos. Então, assim, mas enfim, tipo, dizer que é indiscutivelmente, não pode dizer que ninguém é melhor que o Justin Jefferson, indiscutivelmente. Não. Agora vamos a esse jogo. Tua jogou bem, não jogou como jogou no primeiro jogo, mas jogou muito bem. E o Patriots fez aquilo que a gente tinha conversado. O Patriots não vai apanhar de ninguém. É muito bem gerido o time. Tanto que na última jogada do jogo, com uma posse de bola no Gesink, que era o antigo tight end do Dolphins, e o Gesink fez uma jogada maravilhosa. Ele foi pra frente, quando ele viu que ele não ia conseguir o down, com uma quarta descida, ele era obrigado a conseguir o down, ele manda essa bola pra trás. Não sei se era tackle ou se era guard, mas enfim. Hulk, né? É um offensive line gigantesco. O cara pega a bola, a galera vai em cima dele, empurra pra frente pra conseguir o down. Não conseguiram por meio centímetro, 1 centímetro, mas a jogada foi excepcional. Ele faz um hook improvisado, né? O hook seria a jogada em que o tight end recebe, joga a bola pra trás pra vir um outro jogador correndo. Perfeito. Ele pega a bola, não era pra fazer isso, mas ele fica Ele viu que eles iam perder a jogada, ele tinha que fazer isso. E assim, não chegou por causa de meia jarda, exatamente. E tanto que a marcação de campo foi que conseguiram a descida. E depois, olhando no replay, não deram. Exatamente, não deram. Falando do jogo em si, o Miami não teve preocupação em momento algum do jogo, né? Sempre esteve ou uma ou duas posses na frente, e o New England vinha e chegava, o New England vinha e chegava, o New England vinha e chegava. Acabou o jogo e não chegou. Alguns dos pontos positivos do Miami foi porque ano passado o Miami tinha um jogo aéreo muito bom, né? Claro, com o Tua fora, machucado, isso acabou, mas esse ano o jogo corrido do Miami parece que está funcionando. Raheem Mostert jogando muito bem. Ontem correu de novo, fez touchdown, correu muito bem. Então talvez, se o Dolphins tendo esse ataque aéreo pesado que tem, e agora tendo um jogo... É necessário. Corrido, é necessário dar medo no outro time com a defesa para jogar bem o aéreo. Exatamente. E o Patriots, o que a gente pode esperar do Patriots agora, Neymar? O que já estamos esperando. Foi um time que eu falei no começo da temporada que ia fazer um recorde negativo, infelizmente. É muito difícil a divisão deles, apesar que agora com a situação do Jets é bem possível que eles ganhem alguns jogos do Jets. Mas é um time para fazer seu 9-8 ou 8-9. Eu dei bem menos que isso no começo do ano para eles. E infelizmente ficar de fora dos playoffs. Mas é um time muito bem gerido, que se adicionar algumas peças ali, vai incomodar de novo. A gente tem alguns jogos ainda para falar, só que eu quero que tu resuma eles em uma frase, tá? Tem que ser muito rápido. Tá bom. Então vamos lá, vamos começar falando... Menos Chiefs e Jaguars. Esse jogo precisa ser falado mais de uma frase. Então começa pelo resultado e explica o que aconteceu em Chiefs e Jaguars. Chiefs e Jaguars para mim foi o jogo da rodada, apesar de não ter tido muita pontuação. Foi um 17-9 pro Chiefs, foi um jogaço altamente técnico. Onde o jogo inteiro ficou tenso e sempre por uma posse de bola. Tanto que terminou 17-9, que é uma posse de bola, um touchdown com 2-point conversion. Teve a regra de 3 nesse jogo, eu vou chamar dessa forma. Porque 3 vezes o Jacksonville Jaguars teve a bola na end zone, na mão do wide receiver deles, e o cara não conseguiu fazer o touchdown. Uma por falta de mérito, falta de competência, que foi o Zay Jones, que recebeu a bola na end zone, arrastou um pé e esqueceu de arrastar o segundo, não quis sujar o uniforme, e era touchdown, não fez, e eles tiveram que se contentar com o field goal. E outras 2 vezes foi no Ridley. Só que o Ridley fez um milagre para quase conseguir. Ele estava completamente fora do campo e voltou os 2 pezinhos para dentro. Mas foram jogadas, que ficaram a menos de 1 centímetro de dar. Tanto que todas foram pro replay e os caras ficaram lá olhando 3 vezes num só jogo com um só time. Isso é muito. Então, assim, o Chiefs conseguiu ganhar, voltou o Kelce, teve touchdown do Kelce, só que o Jaguars tem uma defesa muito boa, como a gente tinha comentado no antigo programa, e não deixou o Chiefs trabalhar. Foi um jogo muito melhor do Chiefs, em termos de ataque, só que o Jaguars não deixou o Chiefs trabalhar. E esse jogo se resumiu... Já que a gente, ainda antes de falar do que o jogo se resumiu, eu vou comentar que nesse jogo teve um lance que a gente fala com o Mahomes, a gente brinca, que o Mahomes lança pra qualquer um, né? E é o que acontece. Teve um lance que ele não tinha pra quem lançar, e tinha um tackle disponível, um offensive line dele, e ele mandou pro cara. O cara grandalhão, ele catou a bola, cara, ele não se mexeu. Do jeito que ele tava plantado, ele pegou a bola e olhou pra frente e ficou paradinho. Daí veio o cara de Jaguars, derrubou ele e tal, enfim. Mas engraçado. Esse jogo se resumiu num jogador, pra mostrar como às vezes um jogador faz diferença. Claro, o cara tem que ser um mito, mas faz diferença. Chris Jones. Deixa eu fazer um disclaimer. Em outros programas que eu falei Chandler Jones, era o Chris Jones que eu tava falando. O Chandler Jones hoje tá no Raiders, nem tá jogando. O Chris Jones, que é o defensive tackle do Chiefs, que os jogadores da NFL colocaram ele como top 10 jogadores da NFL no ano passado. Ele não jogou o jogo 1 e ele fez um pouquinho de diferença nesse jogo.
Ele ganhou o jogo, man. Ele foi mais importante que o Mahomes. Foi mais importante que o Mahomes. Vê o replay desse jogo. O que o cara fez não tá no gibi. Todo quarto down que o Jaguars tentava era o Chris Jones que acabava com a jogada. Era ele que sacava, ele que dava o strip na bola, era ele que desviava a bola. Cara, o último lance, no final do jogo mesmo, que eu fui olhar assim, tá, vamos ver o que o Chris Jones vai fazer. Bom, Chris Jones pegou e arrancou a bola do Lawrence. Tava impressionante. O bicho fez valer o salário dele vezes 10, cara. Inclusive, ele não jogou o primeiro jogo que ele tava brigando por contrato, né? Exato. E foi perfeito. Ele tava brigando por contrato e o primeiro jogo eles perderam, deram o contrato e ele ganhou o segundo jogo. Ele até devia pedir um prêmio a mais agora. Devia ganhar um bônus. Vamos lá, agora então a gente pode seguir a regra, uma frase para cada jogo. Raiders versus Bills, vitória massacrante do Bills. Josh Allen tá de volta. Colts versus Texans, Colts ganhando a segunda partida e perdendo seu quarterback, Anthony Richardson. Texans jogou com 4 dos 5 OL reservas. Ok. E por último, Chargers fazendo chargeada, perdendo do Titans. Basicamente falasse a frase, mas a frase que eu vou falar é: deu pra sentir uma hype nesse time do Titans. Será? Deu pra sentir uma hype. O pessoal tava bastante empolgado. Não é só uma frase, né? Mas Tannehill tava jogando o que precisava. Hopkins jogou com vontade. Não aquele jogando, vou fazer o meu. Jogaram bem. Legal, Neymar, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui, né? Nosso programa um pouco diferente, puxando temáticas, linkando num assunto com o outro. Ficamos muito contentes com quem ficou com a gente até o final, né? Muito obrigado. E a gente não pode parar, não pode ir embora sem lembrar das nossas redes sociais. Zona Neutra, _ no Instagram, no Twitter, no YouTube. E também tem que curtir. Montanha, lembra pra mim, tem que curtir. Curta, compartilhe e também aperte o sininho, por favor. Aperte o sininho, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. E quem comentar, apesar que nos ajuda muito por algoritmo, a gente responde, tá? A gente de fato responde. No YouTube, em especial, sou eu mesmo que cuido. Nas outras redes, ou é o Zoom, ou enfim, alguém da nossa equipe. Mas no YouTube eu cuido e eu quero responder todo mundo. Ok, então sintam-se convidados a comentar também, mandar direct que a gente responde todos vocês. Um grande abraço, uma excelente semana e que venha a rodada número 3. Posso fazer um último disclaimer, Zuma? Meu Deus. Pra te salvar, esse é pra te salvar, man. Pode, Neymar, pode. Eu conversei hoje com a esposa do Dr. Ricardo Toledo. Que na última tu falou, pô, eu vi ela tava lá trabalhando, ela tava com a cara meio fechada, tava meio braba com ele e tal, etc. Ela falou, como assim eu tava braba? Como assim eu tava brava? Foi mais ou menos isso. Eu acho que com o que eu falei eu vou tomar mais um esporro. Eu não aguento esse negócio de fantasy. Também, o Ricardo Toledo. Ô, Ricardo, vai torcer pro Giants, man? Aí não, né, man? Aí não. Valeu, pessoal. Uma boa semana. Até a próxima. Obrigado.